Olá pessoal, bem-vindos de volta ao RisoCast. No episódio de hoje, já chegando ao fim a série Em Oração, vamos continuar falando sobre a oração como uma arma letal contra a incredulidade. Nos últimos 2 episódios, a gente falou bastante sobre isso e hoje nós fechamos não só a série, mas fechamos também esse tema, né, sobre a incredulidade. E hoje nós vamos falar bastante sobre a fé como uma substância relacional. Nós vimos no episódio da semana passada que existe um descanso para nós. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele vai falar que é um estilo de vida de descanso da fé. Uma vida de fé é uma vida de descanso, é um estilo de vida de descanso. E é um descanso não no sentido de uma inatividade, mas no sentido de uma confiança, né? Eu descanso porque a obra está consumada. Eu descanso porque a obra de Cristo ela é perfeita, ela é completa e está finalizada. E ela alcança e abraça a minha vida por completo. Então eu posso descansar na obra de Cristo. Eu posso confiar plenamente na obra de Cristo. A minha vida ela é uma vida de descanso no que Cristo fez. Em usufruir a provisão da graça, que é completa, que é perfeita. E nós falamos também que não são as circunstâncias externas, né, visíveis, naturais, que nos impedem de usufruir desse estilo de vida de descanso para o qual fomos chamados. O que nos impede de usufruir desse estilo de vida de descanso é a incredulidade. Porque enquanto uma vida de fé é uma vida de descanso, uma vida distorcida pela incredulidade, ela é uma vida de preocupação. Porque a incredulidade, como nós falamos já nos últimos episódios, ela te leva a uma falsa vulnerabilidade. No estilo de pensar, poxa, será que tem o suficiente para essa área da minha vida? Será que eu sou capaz de chegar a um certo ponto numa área da minha vida? Será que realmente vai dar certo? Será que não é o fim? E quando esses pensamentos de incredulidade, que, como eu já disse, eles são pensamentos que falam contra o que Deus disse sobre você, né? Você abraçar um pensamento de incredulidade é você começar a ponderar sobre ideias contrárias ao que Deus disse. Né? São ideias de falta, são ideias que te limitam a uma realidade natural, à força dos seus braços. Esse estilo de vida, ao contrário do estilo de vida da fé, que é o descanso, é uma vida de preocupação. Então, o que nos impede de usufruir o descanso que existe para nós é a incredulidade e não as circunstâncias negativas. Percebe? Pode existir circunstâncias negativas à nossa frente. Meus olhos podem estar vendo alguma coisa que não é aquilo que eu sei que é a vontade de Deus, né? Não é aquilo que eu sonhei, não é aquilo que eu desejo, não é bom. E ainda assim eu posso me posicionar em descanso. Eu sei que Cristo já conquistou. Percebe? Eu não me limito ao que meus olhos estão vendo, mas eu vivo de uma realidade superior. E Paulo vai dizer lá em Colossenses, eu amo essa passagem, Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim, Colossenses 3, 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem, busquem, desejem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento, e aqui o pensamento não é simplesmente o aspecto cognitivo, né, os pensamentos no sentido intelectual, mas ele fala sobre uma mentalidade, sobre uma perspectiva. Ele fala, mantenha a mentalidade nas coisas do alto, a perspectiva nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, não nas coisas naturais. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então observa que Paulo está falando, olha, uma vez que vocês morreram com Cristo, e vocês ressuscitaram, vocês têm uma nova vida, vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma vez que existe uma nova vida disponível para vocês, pensem segundo essa nova vida. Que vocês não só são uma nova criatura, mas a estilo de vida da nova criatura
usufruir de novas realidades. Não são só mais realidades naturais. A nova criatura que nós somos, temos um espírito recriado, não vive só segundo realidades naturais. Pelo contrário, ela vive segundo realidades celestiais. Por isso que Paulo vai dizer, pensem nas coisas do alto. Porque essa é uma realidade disponível agora que vocês estão em Cristo Jesus. Cristo morreu, ele ressuscitou, ele completou, consumou uma obra na cruz e agora ela está disponível para nós. Então, uma nova criatura, nós nascemos de novo, nós morremos com Cristo, nascemos de novo e está disponível essa realidade conquistada por Cristo. E Paulo está dizendo, olha, busquem essas realidades, elas estão disponíveis e elas pertencem a vocês, elas são uma herança da nova criatura. Então, mantenham a perspectiva nas coisas do alto e não se limitem às coisas naturais, ao que seus olhos estão vendo, ao que seus ouvidos estão ouvindo. Mas vivam segundo realidades superiores, disponíveis, que é uma herança. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Eu e você, nós já temos a mente de Cristo. Nós não vamos ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E aí, então, o Espírito Santo ele nos ajuda a acessar a mente de Cristo, a acessar uma sabedoria do alto. Por isso, nós não podemos tolerar pensar diferente do que Deus pensa. Né? Nós não podemos achar que é natural, Mateus. É normal pensar diferente do que Deus pensa, porque Deus é Deus, nós somos o homem. Mas a questão é que nós não somos mais um homem natural, limitado a realidades naturais. Nós somos uma nova criatura e nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar como Deus pensa. Nós podemos acessar essa mente de Cristo. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Paulo vai dizer isso, que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Ele nos leva a acessar a mente de Cristo. O que Deus pensa a respeito dessa área da minha vida? O que Deus pensa a respeito dessa outra área da minha vida? Não é sobre tolerar ter pensamentos naturais, do tipo, é limitado ao que o homem diz, é limitado aos traumas, limitado ao passado, ao que eu vivi, limitado ao que minha família me ensinou, limitado à ciência. Não. Existem realidades superiores disponíveis e é uma herança para nós. Cristo conquistou e eu posso descansar nessa obra consumada. Eu posso pensar como ele pensa e viver segundo essa realidade. E o jejum e a oração, elas são armas letais, incríveis, contra esse controle das coisas naturais. A oração e o jejum, elas mantêm os nossos olhos nas realidades espirituais. Nos mantêm expostos a uma realidade superior. A fé, e nós vamos falar bastante dessa conexão entre a fé e esse estilo de vida de oração, uma vida de oração, uma vida de relacionamento. Mas a fé, ela te dá acesso a uma nova mentalidade. A fé te dá acesso a um novo nível de conhecimento, um conhecimento espiritual. Hebreus 11:3 vai dizer que pela fé nós entendemos. Observa só, a fé te dá acesso a um novo entendimento, a uma nova mentalidade, a uma nova lógica. Que lógica? A lógica natural? A lógica limitada, humana? Não, a uma lógica dos céus. E como é que eu consigo desenhar essa nova lógica? Por uma nova mentalidade, uma mente renovada. Eu acessando a mente de Cristo. Quem me deu acesso a isso? A fé. Pela fé nós entendemos. Observa que ele continua dizendo assim, Hebreus 11:3, pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra rema de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então observa, enquanto a mente natural acha que o que existe é só o que os meus olhos veem, a fé me dá um novo entendimento. Ele fala, olha, as coisas que nós estamos vendo, elas não foram criadas do que estamos vendo. Elas foram criadas pela palavra de Deus. Percebe como a fé te abriu a um novo entendimento. Eu não estou vendo tal coisa na minha vida. Então não existe. Não, pela fé você entende que as coisas elas se iniciam pelo que eu não estou vendo. O universo ele foi criado não pelas coisas aparentes, mas porque Deus disse. As coisas na minha vida
elas não respondem unicamente às circunstâncias naturais. Elas respondem ao que Deus diz. Quando Deus diz, cria. Existe um poder criativo. E quando eu digo o que Deus está dizendo, eu também coloco em ação um poder criativo. A palavra de Deus na minha boca tem um poder criativo, assim como na boca de Deus. É por isso que nós temos que manter uma boca alinhada ao que Deus disse, não só tendo uma perspectiva, uma mentalidade nas coisas do alto, mas eu penso nas coisas do alto e eu falo as coisas do alto. Eu crio elas a partir do que eu estou vendo? Não, a partir do que Deus disse. Eu não estou vendo, mas a fé me deu acesso a esse novo entendimento, a essas novas realidades, a uma nova mentalidade, a uma lógica dos céus. Então eu olho para isso e eu digo, e eu crio aquilo que eu não estou vendo. Amém. Observa que, nós falamos isso no episódio passado, se você não assistiu, foi zelosos pelo descanso, né, um zelo pelo descanso. Nós falamos sobre Josué, Caleb e os outros 10 espias que foram enviados para vigiar, para analisar, para observar a terra prometida. Deus fala para Moisés, pega um de cada tribo, um líder de cada tribo e envia para espiar, para olhar a terra prometida. Observa que Josué e Caleb eles têm uma perspectiva e os outros 10 espias têm outra perspectiva. E nós falamos no episódio passado, olha, existe uma lógica para a vitória de Josué e Caleb. Né? Caleb diz assim, é certo que venceremos, subamos e tomamos a terra. Josué vai falar assim, olha, subamos e tomemos a terra, nós vamos comer aquele povo como pão. Devorar aquele povo como pão. Existe uma lógica para essa mentalidade de Josué e Caleb, para essa perspectiva de Josué e Caleb. Assim como existia uma lógica para a forma de pensar dos 10 espias. Meu Deus, e como é possível ter duas formas de pensar? Elas são possíveis porque elas estão se baseando em coisas diferentes. Josué e Caleb estavam mais conscientes de uma coisa, os 10 espias estavam mais conscientes de outra coisa. Eles pensavam em coisas diferentes, eles estavam confiando em coisas diferentes, eles estavam utilizando bases diferentes. Observa só, a base para o pensamento incrédulo dos 10 espias era a força do braço deles. Então eles olhavam para a força dos braços e pensavam, bom, os meus braços não são capazes, nós não temos habilidade de guerra, não temos força para conquistar aquela terra. Então, é certo que nós perderemos. Observa a lógica. É certo que nós perderemos. Mas da onde que veio essa lógica? De uma mentalidade baseada na força dos braços. Em achar que eles conquistariam a terra. E eles que fariam aquilo. Agora, existe uma lógica para a vitória de Josué e Caleb. É certo que venceremos. Da onde que vem isso? Não vem da força dos braços. Caleb e Josué não achavam que eles eram fortes naturalmente o suficiente para vencer. Eles não achavam que eles eram preparados em guerra o suficiente para vencer os gigantes. Não. Eles não estavam pensando nisso. A questão é que a mentalidade de Josué e Caleb, a perspectiva não estava na força dos braços dele, mas estava no Deus que fez a promessa. Eles estavam baseando na aliança. Os 10 estavam se baseando no natural, na força dos braços. Isso gerou medo, insegurança, uma mente dividida, enquanto Josué e Caleb estavam seguros. Eles conseguiam descansar. Por quê? Porque eles estavam confiando na aliança que Deus fez. E Deus não é homem para mentir, ele é fiel, e além disso, a força dos braços de Deus é infinitamente maior que a força dos gigantes. Percebe? E a fé deu acesso a um entendimento diferente. Josué e Caleb começaram a pensar diferente. Nós falamos no episódio passado que, naquela passagem de Êxodo 33, onde vai dizer que Josué não se afastava da tenda do encontro. Como é que Josué conseguiu ter uma perspectiva diferente? Né? Não foi simplesmente por ter uma instrução de Moisés. Todos tiveram a instrução de Moisés. Todos ouviram Deus falando que aquela terra era promessa, era uma terra prometida, era deles. Mas dois deles creram e outros 2 não.
O que fez ter essa perspectiva diferente não foi só ouvir uma mera instrução, um conteúdo, uma informação. Mas é porque eles foram mudados por dentro. Eles estavam certos disso. E nós vimos lá que Josué não se afastava da tenda do encontro, não se afastava da presença de Deus. E a presença de Deus mudou a perspectiva de Josué e também mudou a perspectiva de Caleb. Eles estavam expostos à voz de Deus. De tal forma que as outras vozes eram fracas, a ponto de mudar eles. Eram fracas a ponto de dizer o que eles tinham que fazer. A voz de Deus, ela estava muito mais alta ali. Eles foram transformados por aquilo. É lógico que nós estamos falando de uma velha aliança, e eu falei disso, que Josué e Caleb são uma sombra do homem espiritual. De um homem que é conduzido pelo Espírito Santo, pela palavra rema de Deus, pelo aquilo que Deus disse. Enquanto os 10 espias são uma sombra do homem carnal. Ouviu o que Deus disse, mas não vive segundo o que Deus disse. Não é conduzido pelo Espírito Santo, mas ele anda segundo a bagagem do velho homem. Ele anda segundo os princípios naturais, as limitações naturais, segundo o que sente, segundo as suas emoções. Percebe? É uma sombra do homem carnal. E olha só que legal que Hebreus 4, ainda Hebreus 4, mas os primeiros versículos, versículo 2, vai dizer, Hebreus 4, 2, pois as boas novas foram pregadas também a nós. E aqui o escritor de Hebreus está falando sobre mim e sobre você. Falando, olha, as boas novas do evangelho, da graça de Deus, foram pregadas para mim, foram pregadas para você. Tanto quanto foi pregadas para eles. Eles quem? Para o povo de Deus, povo de Israel, no deserto. Aí vai dizer assim, mas a mensagem, observa aqui que é o logos, o conteúdo, a mensagem, a informação que eles ouviram, de nada valeu. Por quê? Porque não é simplesmente sobre uma informação. Ah, eu sei o que está escrito no Salmos 23, Mateus. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá, mas essa mensagem, essa informação pode não te servir para nada. Em alguns momentos da vida. Por quê? Porque se ela não for acompanhada de fé, e observa só, o escritor vai dizer, olha, mas a mensagem, o conteúdo, a informação, o logos que eles ouviram, de nada lhes valeu. Por quê? Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Cara, isso é incrível. Ele está falando assim, olha, não basta você ir na igreja de domingo e achar que é um conjunto de conteúdos, um conjunto de mensagens, de informações, de receitas de bolo, de técnicas, de princípios. Não é sobre isso. O povo de Israel, os 10 espias, eles receberam a mensagem, receberam boas novas, mas de nada valeu. Porque não foi acompanhada, e essa palavra acompanhada nós já falamos em outras séries. Essa palavra acompanhada é sunkeranumi. Essa palavra grande, até é difícil de pronunciar. Ela tem o sentido de ser temperada, misturada. E ela é muito utilizada para uma mistura de material orgânico. Como ocorre na digestão, por exemplo. Né? Uma mistura de material orgânico no seu estômago. Sendo digerido. Então observa que está falando assim, olha, o logos, a mensagem, o conteúdo, ele tem que ser digerido. Ele tem que ser interiorizado, tem que pegar aquela maçã que está em cima da mesa. Nós já falamos sobre isso. Essa maçã que está em cima da mesa, eu tenho que comer ela, mastigar ela, engolir ela e digerir ela. Ela não é simplesmente uma maçã em cima da mesa, mas agora ela se tornou algo interno, ela se tornou parte de mim. A maçã em cima da mesa não me fornece vitaminas, nutrientes, caloria, energia para o meu corpo. Agora, se eu mastigo, eu como essa maçã, eu passo essa maçã por um processo de digestão, esse material orgânico, um processo de digestão, ele vai me gerar energia para me movimentar.
energia para minha vida. É real, me pertence, é meu. As vitaminas que aquela maçã tinha se tornaram minhas vitaminas. Nutrientes que eu usufruo. A maçã em cima da mesa, de nada valeu. A maçã sendo digerida, vale. Mas, Mateus, como é que eu faço para digerir o Logos? Isso que o Hebreus disse, pela fé. Pela fé. É necessário você digerir as promessas de Deus. Como é que eu faço para digerir as promessas de Deus? Pela fé. A fé é a substância que digere, que processa a realidade superior. Deus te deu uma promessa. Deus te deu uma promessa. Assim como deu para Abraão, você será pai de multidões. Deus te deu uma promessa. Olha, você vai ser pai de muitos filhos. Você vai ser dono de grandes negócios. Você vai ser um pregador da palavra. Você vai ser um missionário. Você vai ser um bom pai. Você vai ser... Ele pode te entregar várias palavras. Várias palavras. A questão é que eu preciso digerir elas. Elas são realidades superiores, percebe? Meus olhos não conseguem ver. Como é que eu faço para digerir o que eu não estou vendo? Pela fé. A fé é a substância que processa, que digere realidades superiores. Assim como os sentidos processam o mundo natural. Então, peraí, observe. Como eu processo aquilo que eu estou vendo? Então, vamos supor que eu estou vendo o microfone. Como eu processo essa informação que é visível? Com os meus sentidos. Bem? Então eu vou utilizar os meus olhos para processar a informação. Processar uma realidade. Existe uma realidade aqui. Existe um microfone na minha frente. Ele é visível. Os meus olhos começam a processar essa realidade. Olha, ele é preto. Ele é pequeno. Ele tem um suporte. Ele tem aqui uma redinha. Ele tem um cabo. Estou processando. Né? Se ele emitisse algum som, eu processaria também ouvindo. Se tivesse algum cheiro, eu processaria isso sentindo o cheiro. Ele podia me trazer sensações. Então, eu estou processando essa realidade natural com os meus sentidos. Tudo bem? Ótimo. Como eu processo aquilo que eu não estou vendo? Como eu processo aquilo que não é uma realidade natural, mas ela é uma realidade sobrenatural, é uma realidade superior que está acima dos meus sentidos naturais. Como é que eu processo isso, Mateus? Pela fé. A fé é a substância que digere, que processa realidades superiores. Então Deus te dá uma realidade superior, Ele te dá um logos, Ele te dá uma mensagem, Ele te dá boas novas. Mas como é que eu processo isso e isso se torna meu? Como é que eu faço pro Logos virar rema? Nós vamos ver nesse episódio que é uma parceria com o Espírito Santo, mas observa que a substância que gera isso é a fé. É a fé. Como é que eu sei que aquele Logos, aquela mensagem, realmente me pertence? Como é que eu sei que aquela mensagem, quando a palavra de Deus vai dizer lá pro Gideão, olha, Gideão, seja forte e corajoso. Como é que eu sei, Mateus, que isso não é um logos, não é um conteúdo, mas isso é Deus falando para mim, seja forte e corajoso. É um rema, uma rema. Como é que eu sei disso? Como é que eu processo isso? Pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer assim, ora, Hebreus 11, 1, ora, a fé é o firme fundamento. Essa palavra firme fundamento, se você procurar o original dela, ela tem alguns significados. Esse firme fundamento é a substância. A fé é a substância das coisas que se esperam. Opa, tá aqui, ó. Substância daquilo que se espera. Eu tô vendo? Não. Eu espero. Por quê? Deus disse. Eu espero. É uma realidade. E qual é a substância que eu tenho dessas coisas? A fé. A fé é a substância.
das coisas que se esperam. Ela faz eu digerir isso e viver segundo essa realidade. Embora não esteja vendo inicialmente. E ele continua dizendo, é a prova, é o título de propriedade das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho um título de propriedade. É meu. Eu tenho uma substância que faz digerir a realidade superior, que faz digerir aquilo que foi me dito. É a fé. É a fé. Os sentidos são a substância, elas substancializam, elas processam as coisas naturais, como o microfone. E a fé substancializa, a fé processa as coisas esperadas, as realidades superiores. Ótimo, Mateus. Legal, então a fé é uma substância. Isso. Nós vamos ver no episódio de hoje que é uma substância que vem da onde? Como é que eu consigo fé, Mateus? Parece que eu não tenho fé. Como é que é? É por esforço? Eu me esforço para ter fé? Eu sou o autor da minha fé? O que eu tenho que fazer para ter fé, Mateus? Como é que eu faço para ter essa substância? Nós vamos ver que a fé é uma substância relacional. Que chato, Mateus só fala de relacionamento com Deus. Pois é. É uma substância relacional. Nossa, parece que para o Mateus tudo cai em relacionamento. Não só parece, mas cai. Não é parece não, cai. Salmos capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer assim, Salmos 9, 10, os que conhecem o teu nome, está falando do nome de Deus, os que conhecem o nome de Deus, confiam em ti. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Vamos entender um pouquinho disso. Essa palavra conhecer no hebraico é yadé. Yadé é experienciar. É conhecer por experiência. Não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento por experienciar aquilo, viver aquilo. É uma experiência íntima, uma familiarização. Então, o salmista está dizendo aqui, o fato de eu experienciar quem Deus é, quando ele fala conhecer o teu nome, experienciar o teu nome, está falando experienciar quem Deus é, a natureza de Deus. Quando eu experiencio quem Deus é, quando eu me familiarizo com quem Deus é, eu confio. É o que ele está falando aqui. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. O fato de eu experienciar quem Deus é faz eu confiar nele. Porque é muito mais sobre o que você acredita, mas em quem você confia. Né? Paulo vai dizer isso lá, nós falamos nessa série também sobre isso, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, a parte B do versículo, ele vai falar, porque eu sei em quem eu tenho crido. É muito mais sobre o que eu creio. Primordialmente é em quem eu creio, o que ele me disse. Eu creio porque eu creio nele. Eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Crer é uma resposta do conhecer. É uma resposta de experienciar quem Deus é. Então, às vezes, parece que nessa área da minha vida eu não consigo crer, eu não consigo ter esperança a respeito de alguma coisa, parece que não sei, eu só tenho perspectivas naturais, só pensamentos de incredulidade, eu não consigo crer. Se você experienciar mais quem Deus é, a natureza de Deus naquela área da sua vida, isso traz a fé. Nós vamos falar um pouco mais disso agora, em seguida. Mas observa que crer é um produto, é uma resposta natural de conhecer. Isso até nos nossos relacionamentos naturais, né? Como é que eu confio na Dani? Como é que eu confio no Willer? Como é que eu confio na Larissa? É mais fácil eu confiar em quem eu conheço ou em quem eu não conheço? Eu confio em alguém que eu nunca vi? Observa que o confiar está intimamente ligado ao conhecer. E com Deus é a mesma coisa. O salmista está dizendo, olha, quando eu experiencio quem Deus é, eu confio. É um produto.
do conhecer. A fé, o confiar, o crer é uma substância relacional, de experienciar, de se relacionar com Deus. E na versão amplificada de 2 Timóteo 1,12, né, vai dizer assim: pois eu conheço aquele em quem tenho crido e tenho um relacionamento pessoal com ele. Eu conheço aquele em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei porque eu tenho um relacionamento pessoal com ele. Agora, olha que legal, essa passagem ela é muito conhecida, e nós vamos trabalhar ela de forma bem profunda, bem detalhada. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Uma passagem muito conhecida, um versículo muito conhecido. Ele vai dizer assim, Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em outras versões, pela palavra de Cristo. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Primeira coisa, observa que você não é o autor da sua fé. E a Bíblia vai dizer mesmo que, olha, mantenha os olhos no autor e consumador da vossa fé. Ele está falando sobre Cristo. Cristo ser o autor da nossa fé. Nós não produzimos a nossa fé. E aqui Paulo, em Romanos 10, 17, está dizendo que a fé vem. Vem da onde? A fé vem pelo ouvir. Akoi. Pelo, essa preposição, pelo, é ek. E ek é uma preposição que indica origem, fonte. Qual é a origem da fé? Qual é a origem, o ponto de partida da fé? Ouvir. Akoi. Mas akoi, esse ouvir, não é simplesmente um ouvir como ouvir um som natural. É mais do que isso. Akoi, sempre quando ele é utilizado no Novo Testamento, na maior parte das vezes, ele está falando sobre um discernimento. É você discernir a voz. Então, observa. A fé tem um ponto de partida, ela tem uma origem, tem uma fonte. A fonte é você discernir a voz de Deus. Discernir o que ele está dizendo. E ele vai continuar. E o ouvir pela palavra de Cristo. Então, peraí. Ele vai dizer, a fé vem por discernir a voz de Deus. E o que foi discernido, a mensagem ouvida, porque akoi, ele pode ter várias aplicações. E nesse caso, quando ele fala e o ouvir, ele está falando a mensagem ouvida, ela vem através da palavra de Deus. Que palavra? Da palavra rema de Deus. A mensagem ouvida, ela da palavra rema de Deus. Observa que ele não está falando sobre o logos. Muita atenção nisso. Ele não está falando sobre o logos, sobre o conteúdo, né? Você pode falar assim, Mateus, então se eu pegar a Bíblia e na minha vida ali do dia a dia, pegar rapidamente, eu preciso ler a Bíblia, e eu faço disso um ritual religioso, não, eu preciso ler a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, né, Deus não vai me dar isso, não vai me dar aquilo, eu vou sentar no sofá rápido ali, 10 minutos, enquanto eu tomo café, 10 minutos, deixa eu ver aqui, deixa eu ler, vou abrir em qualquer lugar. O que eu abro? Deixa eu abrir em qualquer lugar aqui, deixa eu ler, vou ler essa passagem, li, fechei a Bíblia, saí. Veio fé ao seu coração? Bem provavelmente, não. Não é sobre o Logos. Lembra lá que nós falamos de Hebreus 4:2, né? Que a mensagem não foi acompanhada de fé. O Logos, né? A fé, ela vem do rema. É a palavra rema de Deus. É a palavra revelada de Deus. Quando Deus fala, a palavra revelada de Deus, o rema de Deus, quando é discernido, traz fé. Não é sobre o Logos, mas é sobre a palavra revelada.
É a palavra revelada de Deus, é a palavra rema de Deus, que João 6,63 vai falar sobre ser espírito e vida. É a palavra rema de Deus que Jesus, em Mateus 4,4, vai falar que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a palavra rema. Então a fé, ela vem pela palavra revelada de Deus ao meu coração. É quando eu estou conectado à voz de Deus. É quando, por meio da comunhão com o Espírito Santo, eu tenho um discernimento do que Deus está falando. Isso traz fé. A fé, ela vem pelo ouvir, por discernir a palavra de Deus, a voz de Deus, a palavra revelada. Então eu estou com um problema na minha vida. Estou passando por uma situação. E estão vindo diversos pensamentos na minha mente, fazendo eu me limitar, pensamentos de incredulidade, dardos inflamados. Vamos falar um pouquinho sobre dardos inflamados no final do episódio. E aí, então, eu falo, nossa, eu preciso ter fé para essa área da minha vida. Preciso ter fé. Preciso me esforçar. Não. A fé, o Bill Johnson vai dizer isso, né? Que a fé ela não vem por um esforço. A fé vem por rendição. Isso se encaixa perfeitamente com o que a gente está falando aqui. A fé não vem de você se esforçar. Você não é o autor da sua fé. Cristo é o autor da sua fé. A fé vem por você se render, se expor à voz de Deus. A fé ela vem por você discernir a palavra revelada, a rema de Deus. Então é por eu estar em comunhão, eu discernir, tem um problema na minha vida, e eu paro e falo, Espírito Santo, o que você tem para me instruir? Quais são os pensamentos de Deus para essa área da minha vida? O Espírito Santo ele pode vivificar o Logos, né? O Logos na mão do Espírito Santo é vivificado, é revelado, vira rema. Então eu posso sim pegar a palavra de Deus, o Logos, as Escrituras, tá lendo ali e destaca um versículo para mim. Observa que aquele versículo não é meramente uma informação mais, ela foi destacado, parece que aquilo está piscando, parece que aquilo foi uma revelação que veio não mais aqui, mas parece que veio uma certeza. Opa, foi uma palavra revelada. Isso traz uma certeza, uma confiança, isso traz fé. O Espírito Santo vivificou o Logos. Ele pegou o Logos, vivificou, revelou, declarou, e quando eu discerni o que o Espírito Santo estava dizendo, trouxe fé. Agora, então, eu li aquela passagem de sede forte e corajoso. Não é meramente uma informação. Não, eu consegui digerir aquilo. Porque veio uma palavra revelada. E pela fé, a substância, eu digeri aquilo, eu processei aquilo. Isso é meu. É uma convicção. Sede forte e corajoso. Deus disse, Deus disse que eu sou curado. Eu sou. Meus olhos não estão vendo, mas é uma certeza. Como é que eu processei essa certeza, sendo que meus olhos estão vendo dor? Como é que eu processei a realidade superior? Como é que eu processei o fato de que Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades? Não foi pelo sentimento, foi pela fé. Me é uma certeza. Pedro vai dizer, né? É certo, o fato é, verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. É um fato, é uma verdade, é uma certeza. É revelado ao meu espírito. Eu processei essas realidades superiores pela fé. E como é que veio essa fé? Por esforço, eu me esforcei. Eu preciso acreditar. Não. Foi porque eu me expus à presença de Deus. Eu discerni o que Deus estava me falando naquela área da vida. O que Deus estava falando quanto aos meus relacionamentos. Que o Espírito Santo estava me conduzindo quanto ao meu trabalho, que o Espírito Santo está me conduzindo quanto à minha família, que o Espírito Santo está me conduzindo quanto ao meu ministério, que o Espírito Santo está me conduzindo quanto ao meu corpo, quanto à minha alma. O que o Espírito Santo está me conduzindo na minha vida? O que Deus está dizendo? Deus está falando a todo momento. Deus está falando a todo momento. Ele está nos conduzindo a todo momento. Agora, quando eu consigo discernir o que ele está falando, a palavra revelada dele,
o que ele está falando para mim, para aquela área em específico, pessoal, quando eu consigo discernir isso traz uma certeza, uma convicção. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra rema de Deus. Então, eu começo a perceber que eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Eu não sou um corpo, mas sou um espírito. Eu sou um espírito que se alimenta do quê? Da palavra rema de Deus. Jesus vai ensinar isso lá em Mateus 4,4. Olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra rema que procede da boca de Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Está fazendo uma comparação, né? Está falando, olha, da mesma forma que o pão físico alimenta o seu corpo, a palavra que procede da boca de Deus, a palavra revelada, declarada por Deus, alimenta o seu espírito. Ele traz uma substância, ele sustenta você. Da mesma forma que o pão diário sustenta você, a voz diária de Deus é um pão também para o seu espírito. E aqui também a gente consegue até inserir o conceito do jejum, né? O conceito do jejum do tipo, olha, eu sei que eu sou um espírito, eu não me alimento somente no corpo, mas eu me alimento do que Deus diz. Então eu subjugo o meu corpo. Não, deixa eu discernir. E observa que o jejum não é uma dieta. Jejum não é eu me abster de alimentos e continuar a minha vida como se eu estivesse fazendo uma dieta. Não é sobre isso. E o jejum sempre está ligado a jejum e oração. David Robertson ele gosta de falar que são gêmeos, né? São gêmeos, eles andam juntos. O jejum é eu estou submetendo o meu corpo. Eu sei que eu não sou um corpo, eu sou um espírito. Eu não me alimento só do pão natural, mas eu alimento da palavra de Deus. Deixa eu discernir o que ele está falando. Deixa eu alimentar o meu espírito. Então, eu intencionalmente, eu volto a minha atenção às coisas espirituais. Em jejum e oração. Em jejum e oração. E da mesma forma que eu preciso de me alimentar do pão natural para o meu corpo todos os dias, eu tenho que almoçar todos os dias, eu tenho que jantar todos os dias. Eu preciso ouvir a voz de Deus todos os dias. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias. A fé, ela vem. Observa que é ato contínuo. Eu experiencio Deus todos os dias. Eu discerno o que Deus está me dizendo todos os dias. E isso traz convicção, isso traz fé, isso traz substância, isso me alimenta todos os dias. Eu não posso pensar assim, a fé veio para eu ter ouvido Deus e eu ouvi Ele lá atrás, eu vou viver a partir do que eu ouvi lá atrás. Não. É uma vida de relacionamento, de você ouvir o que Deus está dizendo hoje. Deus tem algo para te dizer hoje. E Ele vai ter algo para te dizer amanhã. E tem algo para te dizer mês que vem. Ele está te conduzindo todos os dias. Ele ama te conduzir. Ele ama te instruir. Ele ama ter um relacionamento com você. Ele tanto ama ter um relacionamento com você. A Leslie estava falando esses dias lá da Bethel. Ela estava falando, olha, Deus ama tanto estar conosco que Ele preparou a eternidade para viver conosco. Ele gosta tanto de estar com a gente que Ele criou a eternidade para que a gente viva com Ele. De tanto que Ele gosta de estar com a gente. Não é só sobre uma vida de 100 anos, 110 anos, 120 anos com Deus, não. É sobre a eternidade. Agora, se a gente acha que a oração é meramente um veículo para conseguir as coisas de Deus, né? E aí eu entro em oração só para falar uma lista de coisas que eu preciso, um checklist de pedidos. Eu entro em oração, faço o checklist de pedidos e sai fora. Eu não paro para discernir o que ele está falando. Se eu acho que a oração é um compartimento, é uma parte da minha vida que é um extra, é um puxadinho da minha vida, né? Não é a minha vida como um todo. A oração é um puxadinho, Mateus, é uma atividade que eu faço de vez em quando. Eu não entendo o que ele está falando comigo a todo momento. Eu não me coloco inclinado a ouvir o que ele está me dizendo a todo momento. Parece que ele vai aparecer para me falar de vez em quando, que eu tenho que me esforçar bastante para ele falar comigo.
Só quando o problema é grande, só quando a lua muda, quando os astros, quando o universo está inclinado, aí eu ouço a voz de Deus. Não. Ele está falando com você a todo momento. E não só está falando, mas ele ama falar com você. Ele ama te instruir. Ele ama manifestar o amor, te expor ao amor dele. E o amor dele te traz confiança. Né? Enquanto, perceba só, se nós estamos nos sentindo não amados, isso traz insegurança. Né? Isso, em todos os relacionamentos. A falta, quando eu não estou me sentindo amado num relacionamento, isso traz insegurança. Agora, quando eu me sinto amado, isso traz uma segurança. Deus, ele ama nos amar. Ele quer derramar sobre você todo o amor. Ele quer te inundar com todo o amor dele. E quando você está inundado por todo o amor dele, isso traz uma extrema confiança. Quando eu experiencio o amor dele, eu confio em quem ele é. Amém. Gostaria que você baixasse sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, porque a sua palavra é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. E, Pai, quando nós nos inclinamos à sua voz, quando nós nos inclinamos em uma vida de comunhão com o Senhor, com o teu Espírito, isso traz uma convicção, isso traz fé, isso traz uma substância que nos dá acesso a realidades superiores. Nós te agradecemos por isso, Pai. Quando nós abraçamos a sua palavra, ela nos é um escudo que nos mantém firmes, inabaláveis na obra de Cristo. E ainda que, Pai, ainda que algum dado inflamado passe, ainda que uma semente de incredulidade tenha caído em nosso coração, a tua palavra cheia de amor, Pai, nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo utiliza da tua palavra como uma espada de forma cirúrgica e opera em nós a boa obra. Divide perfeitamente o andar na fé, o andar no Espírito e o andar na alma. Traz um discernimento da nossa vida. Pai, nós te agradecemos por isso. Nós vamos estar, Pai, cada dia mais sensíveis à sua voz, ao que o Senhor está dizendo. Vimos experienciar o Senhor, o seu amor, cada dia mais. E ser marcados, homens conhecidos, marcados pela fé. No nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Viva pela fé. Viva uma vida de relacionamento, de oração. Amém. Sejam abençoados no episódio da semana que vem. Até a próxima semana.